Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Continuando assuntos que foram abordados com a reforma trabalhista, um item que foi muito polêmico e até os dias de hoje ainda traz algumas dúvidas com relação a como tratar o trabalho da mulher gestante ou lactante. A reforma trabalhista trouxe algumas modificações no âmbito do que é permitido, o que não é permitido, qual é o direito, o que poderia ser abonado, o que não poderia ser abonado. Então, de uma forma geral, a reforma trabalhista ela trouxe uma limitação às hipóteses de trabalho em atividades insalubres. Como é de conhecimento de todos os senhores e senhoras, as atividades insalubres elas são classificadas em 3 níveis: mínimo, médio e máximo. E o trabalho da gestante, nesse caso, ela, pela reforma trabalhista, ela estava sendo afastada obrigatoriamente, sem prejuízo dos seus vencimentos, em atividades de grau máximo. E nos demais graus, quando esta apresentasse algum atestado que permitisse ela de trabalhar nesse tipo de atividade insalubre, de grau médio e mínimo, aí ela poderia trabalhar, sendo que com isso estaria obrigado a empresa a pagar o adicional de insalubridade. Quando esta não puder exercer as atividades no local insalubre, então ela teria que ser, a empresa teria que procurar transferi-la para um local salubre. E será considerada a gravidez de risco e ensejará a percepção de salário maternidade. De outras palavras, a empresa tem uma atividade que é parcialmente insalubre, normalmente, e tem uma parte da atividade da empresa que é salubre, quer dizer, não tem nenhum índice de insalubridade. Então, a gestante, nesse caso, a empresa deve procurar transferi-la para uma outra atividade nessa área em que não há insalubridade. Se isso não for possível, aí tem que ser concedido para ela o salário maternidade durante esse período de gestação. Quanto ao caso dos horários para amamentação e descanso, que normalmente são definidos em acordos individuais, esses também trouxeram algumas observações na reforma trabalhista. Para a lactante, as atividades são permitidas independente do seu grau, salvo a apresentação de atestado. Isso é o que trouxe a reforma trabalhista. No entanto, aqui houve várias observações, vários comentários e no decorrer da implantação da reforma trabalhista se fez necessário algumas correções que foram elas contempladas na famosa medida provisória 808, medida essa que sofreu tantas sugestões, alterações que no seu curso acabou passando o tempo, ela venceu e, como diz no termo popular, ela caducou, então deixou de ter valia tudo aquilo que ela trouxe de correção, principalmente nesse item. O papel do atestado de saúde de médico de confiança é invertido. Ele deve ser apresentado voluntariamente para permitir o trabalho da gestante em trabalhos insalubres de grau médio e mínimo. Deixa de ser a permissão e passa a ser afastamento. O afastamento é considerado da seguinte forma: gestação,
qualquer grau é obrigatório. Da lactação, qualquer grau, quando apresentado atestado de saúde que recomende afastamento durante a lactação. Possibilidade de trabalho. Gestação, grau médio e mínimo, só quando a empregada apresentar o atestado de saúde que autorize o trabalho durante a gestação. Então, isso foi o que trouxe a reforma trabalhista. A medida provisória 808 trouxe algumas alterações, porque determinados itens aqui não poderiam ser praticados, porque colocava em risco a gestante e também colocava em risco a lactante. Então, essa medida acabou fazendo um ajuste nisso que eu acabei de informá-los. Lamentavelmente, essa medida provisória não teve efeito, então nós tivemos que ter uma ação direta de inconstitucionalidade, uma ADIM, em que aí estabeleceu um novo regramento. E esse novo regramento trouxe a seguinte condição. Um ponto bastante discutido quanto à reforma trabalhista foi a atividade laboral em locais que expunham a gestante ou a lactante a agentes nocivos à saúde. Então, esse foi o foco, independente de ser grau máximo, médio ou mínimo. Antes da reforma, era vedado esse tipo de trabalho para gestante e lactante com base na proteção constitucional. Então, antes da reforma, nós tínhamos uma condição. A reforma veio dar uma abertura para o trabalho em graus de insalubridade médio e mínimo. Com esta lei, seguida da MP, foi vedada para a gestante apenas a atividade laborativa de grau máximo de insalubridade e ainda excluindo o adicional remuneratório. Quer dizer, além dela não trabalhar nesse ponto, ela não poderia trabalhar, mas também não recebia. Com a perda da eficácia da medida provisória, o julgamento do procedente da ação direta de inconstitucionalidade, de número 5.938, pelo Supremo Tribunal Federal, foi declarada inconstitucional a expressão quando apresentar atestado de saúde emitido por médico de confiança da mulher que recomendar o afastamento, que o recomendaram o afastamento. Então, esse item foi excluído da possibilidade, que daria amparo à possibilidade da mulher se afastar. Essa expressão constava do artigo 394-A, incisos 1 e 2 da CLT, inseridos na primeira reforma. Então, o atual texto deve ser considerado da seguinte forma: sem prejuízo de sua remuneração, importante isso, mantém-se a remuneração da gestante, da lactante, nesta incluindo o valor do adicional de insalubridade, a empregada deverá ser afastada de 1. Atividades consideradas insalubres de grau máximo, enquanto durar a gestação. 2. Atividades consideradas insalubres em grau médio ou mínimo durante a gestação. 3. Atividades consideradas insalubres em grau durante a lactação. Então, aí, em qualquer grau, ela deve ser considerada insalubre. Com isso, regularizou-se uma situação que estava totalmente indefinida e muitas empresas não sabiam o que podia, o que não podia em relação à gestante e à lactante
nas atividades, óbvio, nas atividades em que há a identificação de insalubridade. Lógico que para as demais atividades normais, tanto a gestante como a lactante tem a proteção normal, já prevista na CLT, mas nenhum impedimento de sua atividade. Tanto é que numa empresa em que tem esse grau de insalubridade máximo, ele pode tentar transferir a lactante como a gestante para uma atividade não insalubre, né? E com isso evitando esse desgaste. Isso é muito importante estar todo ele documentado, os trabalhos feitos a nível do PPRA, PCMSO, tem que estar LTCAT, que são as siglas de relatórios que são feitos dentro da área de medicina e segurança do trabalho, tem que estar muito bem definido e esclarecido de onde há atividade insalubre, quem pode atuar nessa atividade, identificar quando há gestantes, identificar quando há lactantes, por ser isso de extrema importância e também ser algo que, em não se tomando o devido cuidado, pode gerar para a empresa um custo expressivo, porque a empregada pode pleitear indenizações, que eu tenho conhecimento de algumas, e indenizações que são representativas em relação ao que um trabalho um pouco mais adequado e detalhado não custaria absolutamente nada para a empresa. Era isso que eu tinha para tratar desse assunto de gestante e lactante. É algo que nós vamos abordar também quando estivermos falando das NRs, porque elas tratam também alguns assuntos desse tipo. Estaremos também abordando isso na parte de medicina e segurança do trabalho. Isso também será novamente apresentado e discutido. Espero ter esclarecido, como houve sugestões acerca desse tema e perguntas nos últimos dias, ter esclarecido já alguns que eu já respondi, mas que sugeriram que fosse falado esse tema. Fico à disposição de todos para qualquer sugestão e perguntas. Continuem conectados para receber qualquer informação em primeira mão, e meus endereços eletrônicos estão aí à disposição para que vocês possam entrar em contato. Eu agradeço muito a atenção de todos, espero-os numa próxima oportunidade e até lá.